Meus irmãos, nós continuamos na leitura do livro do Eclesiastes. E hoje o Eclesiastes fala dessa realidade do tempo. O ordenamento do tempo, de fato, é algo muito importante na nossa vida, porque, segundo São Bernardino, o tempo vale tanto quanto Deus, porque Deus nos encontra no tempo. E aqui o Eclesiastes vai falando do tempo de cada coisa, tempo de nascer e tempo de morrer. Vai chegar o momento da nossa morte, né? Tempo de plantar e tempo de colher a planta. E aí ele vai falando vários tempos. E ele fala, tempo de amar e tempo de odiar. De fato, existe o tempo de odiar. Nós precisamos odiar, né, o pecado, nós precisamos ter horror ao pecado. O tempo de odiar é o tempo da tentação. No momento da tentação é tempo, né, de odiar aquilo que se apresenta a você como algo bom, mas que vai te separar daquele que é verdadeiramente bom, Deus. Mas é claro que o tempo de amar deve ser muito maior que o nosso tempo de odiar. Veja, nós devemos nos preocupar mais na nossa vida como cristãos com o tempo de amar. A nossa vida cristã não pode se resumir tão somente à luta contra as tentações. Nós devemos nos ocupar de amar as pessoas, de amar a Deus, amar o nosso próximo. Por isso o tempo de amar deve ser maior. Nós devemos gastar mais energia com isso. É claro que precisamos sempre vigiar, né? Para que quando surgir ali o tempo de odiar, nós de fato odiemos, né, o pecado, a tentação, como já falamos. E hoje nós celebramos a memória deste grande santo, São Vicente de Paulo, o chamado apóstolo da caridade, da verdadeira caridade, da caridade verdadeiramente católica, não uma filantropia simplesmente. São Vicente de Paulo é conhecido pela caridade com os pobres, por essas obras de misericórdia corporal. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestistes. São Vicente de Paulo é conhecido por esta caridade, das obras de misericórdia corporais. Ele chamava os pobres de nossos senhores. Por quê? Porque no pobre ali está nosso Senhor. Então precisamos ter um cuidado com o nosso Senhor nestes nossos irmãos. Mas São Vicente também entendia que o pão material é importante, é preciso dar de comer àquelas pessoas, se assim nós podemos fazer, se nós podemos partilhar, se nós podemos dar a estas pessoas o pão material, nós devemos fazer isso. Mas o pão espiritual também é importante. Ele se preocupava com a salvação da alma das pessoas. Por isso, não só evangelizava e catequizava também. Então, quando ele foi enviado para a periferia, de certa maneira, né, de Paris, ele se ocupou principalmente de anunciar, de ensinar às pessoas o caminho do céu, como São João Maria Vianney disse para aquele pastorzinho, vou ensinar para você o caminho do céu, já que você me ensinou o caminho para a Ásia, eu vou ensinar o caminho do céu. Esse é o dever do sacerdote. Então, o pão material importa muito, né? A pessoa que tem fome precisa do pão material. Mas São Vicente também sabia que precisava, dar o alimento perfeito que é nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra e também na Eucaristia. Então, o tempo de amar, ele corresponde, a várias coisas. Amar as pessoas com as obras de misericórdia corporal, mas também amar as pessoas com as obras de misericórdia, né, espirituais. Dar bons conselhos, por exemplo. Né? Ensinar os ignorantes, isso é obra de misericórdia espiritual, e elas são muito importantes também. Outra preocupação de São Vicente foi a formação do clero. Na época, a igreja estava passando, né, por uma tribulação, o jansenismo, uma heresia da época, estava se espalhando dentro da igreja. E os bispos, cardeais, às vezes iam a São Vicente, perguntavam o que a gente faz, né? E São Vicente disse para eles, olha, vocês têm que ir na fonte. Qual é a fonte? A fonte é o seminário. Eu escutava no seminário, quando os bispos iam lá, eles diziam isso, né? O seminário é o coração da diocese. Dali vem os padres, né? O menino passa ali 8 anos, né, no seminário, e dali que vem os padres não brotam do nada, assim, né? E às vezes, por não darmos uma atenção à formação nos seminários,
acaba que depois nós temos padres que vão dar trabalho, né, depois. Então, a gente precisa dar uma atenção maior para a formação, dar uma atenção maior aos seminaristas. Aqui, né, quando eu falo de dar uma atenção, não é somente ajudar financeiramente o seminário, mas ter uma proximidade com os seminaristas, às vezes ajudar materialmente também, né? Eu lembro quando eu era seminarista, eu não tinha dinheiro para comprar uma Suma Teológica, e eu queria tanto uma Suma Teológica, principalmente a versão que tinha latim e português, né? Então, com muito custo eu consegui, porque a gente recebia uma ajuda no final de semana, né? A gente recebeu uma ajuda da pastoral que a gente fazia no final de semana, dos padres. Os padres ajudavam ali um pouquinho, né? Dava ali R$100, R$200 às vezes. Então, essa ajuda, no mês, fazia uma diferença para a gente, coisa simples, né? No seminário, o seminário dá alimentação, todas essas outras coisas, né? Mas uma Suma Teológica é um pouco cara, ainda mais a versão que tinha na época, né? Hoje tem outras versões mais baratas, mas na época só tinha a versão lá de 9 volumes, então era bem cara. E não tem um seminarista que vai chegar e pedir de presente uma Suma Teológica, porque ele sabe que é caro, né? Então é um presente um pouco caro, mas é um livro muito, eu diria, essencial para o seminarista. Mesmo que ele não leia a Suma inteira, né? Mas para consulta, né? Para teologia. Uma teologia moral de Santo Afonso também seria uma coisa boa. Veja, eu estou aqui dizendo algum presente que você poderia dar para um seminarista. Isso já é, de alguma forma, apoiar o seminário. Isso já é, de alguma forma, apoiar a formação. Não é somente ajudar financeiramente o próprio seminário. Na nossa arquidiocese nós temos a obra das vocações sacerdotais, tem os benfeitores que ajudam. Bendito seja Deus por esses benfeitores que mantêm, né, o seminário. Mas, sabe, essa proximidade, não só de dar livros, mas às vezes de perguntar como é que estão as coisas. A vida no seminário não é uma colônia de férias, não. É bastante, sabe, às vezes as pessoas acham que o seminarista está no bem bom ali, e não está, não. Tem bastante pressão em cima dele. Esses jovens estão, de alguma forma, arriscando a vida deles ali. Aqueles 8 anos que são preciosos, do auge da juventude deles. Imagina um jovem que passa ali 8 anos, está longe do mercado de trabalho, né? Se ele sai dali, né, sem ser padre, depois como é que ele vai fazer, né? Claro, alguns têm algumas oportunidades, mas veja, ele está arriscando, ele está colocando o auge da juventude dele ali. E agora, por exemplo, nós estamos em setembro, finalizando setembro, daqui a pouco começam as avaliações dos formadores, e aí começa a tensão. Será que eu vou ser mandado embora nesse ano? Será que eu vou continuar no ano que vem? Será que eu vou receber um ministério? Será que eu vou ser ordenado diácono, os que já estão mais na frente? Tem toda uma pressão, sabe? Não é fácil. As pessoas acham que é fácil, né? A rotina no seminário é bastante exigente também. Não é só estudar e rezar, não. Tem os trabalhos para serem feitos. Tem trabalhos, trabalha na roça ali, né? Tem jardim também para cuidar. Eles trabalham, sabe? Não é uma vida simples assim, é fácil. Não é uma colônia de férias. Então, volver o nosso olhar para, né, o seminário, para os seminaristas, é, de fato, né, algo que São Vicente de Paulo recomendava para os bispos. Então, ele criou a ordem dos lazaristas para cuidar da formação do clero, porque ele sabia da importância disso. Uma vez você tem um clero bem formado aqui, não só intelectualmente, tá? Não é só a dimensão intelectual, mas, né, o seminarista que reza, que estuda, né, que trabalha, né, que procura crescer nas virtudes, vai ser um bom padre. O critério de um bom padre, meus irmãos, eu gosto do critério de Jesus, sabe? Eu sei que hoje em dia tem um monte de critério, um monte de gente aí com vários critérios sobre como deve ser um bom padre. Eu gosto do critério de Jesus. O critério de Jesus está lá em João 10, né? O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Esse é o critério de Jesus. Ou seja, nas palavras de Fulton Sheen, do venerável Fulton Sheen, o bom pastor é aquele que é vítima. Aquele que exerce nas palavras de Fulton Sheen, uma vitimidade. Ou seja, aquele que está disposto ao sacrifício. Não simplesmente pelo povo, mas principalmente por Deus.
O padre se sacrifica pelo povo porque, no fundo, ele ama Deus, sabe? Às vezes, o padre se chateia um pouco com as pessoas, acontece, né? Mas um bom padre vai continuar no seu sacrifício, porque o seu sacrifício não é simplesmente pelo povo, o seu sacrifício é, antes de tudo, por Deus. É por uma fidelidade àquele que me amou, aquele que me elegeu para uma missão tão grande como sacerdócio. É por uma fidelidade a esse amor, a essa pessoa, que nós perseveramos. Porque às vezes, as coisas ficam bem difíceis. Às vezes, as coisas ficam um pouco chatas mesmo, sabe? Mas o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele persevera, ainda que cambaleando. Ele persevera, ainda que com seus defeitos, com tantas coisas que tem a melhorar. O bom pastor vai perseverando, vai doando a sua vida e confia que o supremo pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, há de ter misericórdia dele também. Isso que ele procurou ter misericórdia do seu povo, procurou também oferecer-se em sacrifício durante a sua vida. Isso é um bom pastor. Assim foi São Vicente de Paulo. De várias maneiras ele viveu o seu pastoreio. E nós sigamos o exemplo deste homem, que é chamado apóstolo da caridade. A verdadeira caridade. A caridade que não está separada da fé, que não está separada da sã doutrina. Uma caridade que não mente para as pessoas, mas que, pelo contrário, se regozija com a verdade, como diz, que se regozija com a justiça, como diz São Paulo na carta aos Coríntios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.